Senhoras e senhores, com barulho de motos lá fora, vídeo 67 do canal. Antes de qualquer coisa, inscrições, likes, comentários, tudo que vocês puderem para ajudar a crescer o canal, será muito bem-vindo da minha parte. Esse vídeo é um vídeo que ficará um pouco mais longo, até por se tratar do vídeo que vamos abordar os capítulos 19, 20 e 21 de Êxodo, né? Em especial o capítulo 20, né? Vocês já vão entender o porquê, mas trata-se efetivamente dos 10 mandamentos. Mas vamos construindo até lá, né? A questão dos mandamentos e leis, vamos dizer assim, de Deus vão além do capítulo 20, vão para o 21, para o 22, enfim, seguem nos próximos capítulos, mas o foco muito forte no capítulo 20, onde iremos com calma fazer a leitura e alguns comentários, e depois no 21 alguns complementos que são interessantes e muitas pessoas não acompanham muito. Sabemos da existência dos 10 mandamentos, alguns sabem quais são eles, porém saber que essa lista vai além dos 10 mandamentos, poucas pessoas sabem. Então, acompanha comigo aqui, né? Então, novamente, quem puder deixar inscrição, like e comentário, eu ficarei feliz. Então, começando por Êxodo 19. No terceiro mês depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim o reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará naquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou asseteado. Quer que seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ele ao povo: Estais prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um zunindo de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E, crescendo o zunido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo, para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Respondeu Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limites ao redor do monte, e santifica-o. Ao que lhe disse o Senhor: Vai, desce. Depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Então aqui, começamos com a preparação dessa conversa, onde Deus passará todo o seu regimento, todos os seus mandamentos
Para Moisés, porém, o povo terá contato à distância, né, sem poder acessar o Monte Sinai, um monte bem famoso exatamente pela questão dos 10 mandamentos, né, mas conseguirá ouvir tudo que será dito por Deus para Moisés. Outro ponto importante aqui do capítulo 19 é estar pronto para o terceiro dia. Né? A saída do povo de Israel até o deserto iria levar 3 dias de viagem. Agora, no terceiro dia, haverá a preparação para alguma situação, e no caso, essa parte dos mandamentos. E nós sabemos que futuramente, né, a parte da história de Cristo envolve ressurreição ao terceiro dia. É uma questão cronológica muito forte na Bíblia, né? Bem interessante ressaltar que não é a primeira vez e não será a última que a contagem de 3 dias é trazida para nós. Muito importante. Então vamos agora para o capítulo mais importante dessa nossa jornada, né, dentro dessa expectativa dos 10 mandamentos que chegamos aqui, que é o capítulo 20 de Êxodo, que eu farei uma leitura tentando fazer de forma um pouco mais calma e dando ênfase em alguns itens, e depois nós retomamos na nossa fala de comentário. Então, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto do que o céu eu vos falei. Não fareis outros deuses comigo. Deus de prata ou deuses de ouro não os fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. E em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, verei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas, pois se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez. Então, um capítulo extremamente importante para a história do cristianismo, a história da Bíblia. Até estou voltando aqui para retomarmos alguns pontos importantes, certo? Então, Moisés subindo no Monte Sinai, ouvindo as normativas de Deus, o primeiro de todos, então reforçando aquela ideia de não terás outros deuses, ou seja, existem outras crenças. Para quem quer seguir a palavra de Deus, né, de Jeová, deveria tê-lo como único Deus. Não farás para ti imagens esculpidas. Isso a gente vê que é um mandamento muito
caracterizado, já é o segundo nessa lista aqui. Então, para que a gente entenda que não há cultos de imagens segundo a normativa dos 10 mandamentos. E não se encurvarás diante delas, certo? Você vai se encurvar, vai temer a Deus e não a símbolos representando este Deus. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então, não usar o nome de Deus em situações em vão. E nós temos muito esse costume, né? Então, quem segue de fato tem que dar uma repensada, uma refletida nisso. Até que ponto o nome de Deus está sendo utilizado da maneira correta, né? Guardar o sábado, novamente, o sétimo dia é de descanso. Trabalhar e fazer as coisas até o sexto. E, inclusive, cozinhar em qualquer outra situação em que há uma ação em curso, ou seja, se divertir, alguma situação em que você vai ter muito movimento, não, é dia de repouso, de descanso da pessoa, da família da pessoa, incluindo animais, servos e outras pessoas que estiverem dentro da casa daquela pessoa que crê em Deus. Sábado não é feito para nada além de descanso para o cristianismo na base de Êxodo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, e cuidando das gerações futuras, porque Deus irá, né, trazer maldições e irá cobrar de gerações futuras aqueles que a gente conhece bastante: não matarás, não adulterarás e não furtarás, além não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Mentiras, né? Não inventar coisas para os demais, e não cobiçar, não ter inveja, não querer coisas dos outros, sejam pessoas, sejam estruturas, sejam bens, ter os seus e não recorrer aos elementos dos outros, né? Isso bem interessante. Outra coisa bem interessante também, Deus colocando que oferendas podem ser feitas, sacrifícios de animais em nome de Deus. Então, é uma prática de várias culturas, de vários deuses, várias crenças. O cristianismo continua trazendo este mesmo culto, de oferecer um sacrifício animal para Deus, para Jeová. Então, não é errado na origem. Depois, se vai mudar, vamos ver. Mas na base dos 10 mandamentos, isso está impregnado de que oferendas, ovelhas e afins podem ser feitas para Deus, e Ele irá abençoar na hora destas oferendas, certo? Então, bem caracterizado o capítulo dos 10 mandamentos. E agora em Êxodo 21, os demais também vão trazer alguns itens, complementos, outros mandamentos não apontados nesses 10 primeiros, que seria interessante todos termos conhecimento para não ficarmos presos a pouca coisa. Tem muito mais normativas dentro de um cristianismo que está aqui em Êxodo 21 do que somente os 10 mandamentos. Então, vamos para a leitura. Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se despose com ela, então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um povo estrangeiro não poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de Fines. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal. E se não cumprir estas 3 obrigações, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir a um homem, de modo que este morra, certamente será morto. Se, porém, lhe não armar ciladas, mas Deus o entregar nas mãos, então te designarei um lugar, para onde ele fugirá. No entanto, se alguém se levantar deliberadamente contra seu próximo para o matar à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Quem ferirá seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Quem furtar algum homem e o vender, ou mesmo se este for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Se 2 homens brigarem, um ferir ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele se tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido.
somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja completamente curado. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, pois é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Mas se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva o cegar, deixá-lo-á ir forro por causa do olho. Da mesma sorte, se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixá-lo ir forro por causa do dente. Se o boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o dono, tendo sido disso advertido, não guardou, o boi, matando homem ou mulher, será apedrejado e também o seu dono será morto. Se ele lhe for imposto resgate, então dará como redenção da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Se quer tenha o boi escorneado um filho, quer uma filha, segundo esse julgamento lhe terá feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém descobrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova dará indenização. Pagará em dinheiro ao dono do animal morto, mas esse será seu. Se o boi de alguém ferir de morte ou o boi do seu próximo, então eles venderão o boi vivo e repartirão dentre si o dinheiro da venda, e o morto também dividirão entre si. Ou se for notório que aquele boi dantes era escorneador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então aqui outros itens em relação a situações de servos, situações de relação entre pessoas, situações de ataques, acidentes, mortes, vinganças, ferimentos graves, né? Então, N outros mandamentos, entre outras regras que deveriam ou devem ser seguidas a partir do Velho Testamento, a partir dos 10 mandamentos, da base, entre aspas, de 10, que na prática nós vemos que tem mais itens aqui que devem ser seguidos além dos 10 mais conhecidos, para um cristão da base do Velho Testamento aqui em Êxodo, tá? No capítulo 22 também continua, mas isso deixemos para o vídeo de amanhã, certo, meu povo? Então, obrigado a todos e todas até aqui. Por favor, se inscrevam no canal, deixem like, comentários, curtidas, sugestões. Posso fazer 2, 3 vídeos por dia se vocês quiserem, mas isso eu preciso que seja a partir de comentários, curtidas e principalmente inscrições, para que eu possa talvez me dedicar mais ao canal se ele vier a crescer e ser rentável, certo? Valeu a todos e todas e até o próximo vídeo.